Salve, salve nação colorada, estamos no ar com o maior programa do planeta, pai. O que vai dominar o Brasil logo. Porra, perdendo a liderança, caralho. Tá certo. Hoje eu, Wagner Jung, tô aqui pra apresentar o Interligados, junto na bancada Lucas Colar. Boa tarde. Jimmy Barcelos. E aí? Felipe Moreira. É isso. E Nobrinho, grande Nobrinho, ex-assessor de imprensa do Inter, grande parceiro, seja muito bem-vindo a Interligados. Olha, pra mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Valeu. Quer ajeitar o fone de ouvido ali do Nobrinho? Deixa ele, cara. Deixa ele curtir. É o estilo dele. Tá certo. Vocês podem participar da interatividade hoje através do Facebook. A gente pede desculpa por não estar transmitindo do YouTube. Ontem o YouTube pegou um reflexo de uma TV aparecendo na câmera e bloqueou o canal de fazer lives temporariamente. Pedimos desculpas que a gente tá recorrendo ao TAS. A gente tá indo ao TAS. A gente tá indo ao TAS pra ver se consegue fazer alguma coisa. E infelizmente a gente tá só no Facebook, mas a gente tá gravando o programa. Irá o YouTube hoje ainda. E vai ao ar no YouTube hoje. Sempre com o apoio de Via Morano, o Galeto Via Morano é o melhor da comida italiana na sua casa. Peça por telefone 3631-7871 ou viamorano.com.br. De terça a sábados e feriados no almoço, jantar, domingo, somente no almoço. Consulte a área de entrega ou segue no Instagram, @viamorano. Ortho House, produtos ortopédicos e esportivos. Parcela até 10 vezes seu bem-estar na orthohouse.com.br. Ortho House, patrocina os comentários oficiais da Rádio Inferno. Solução pré-vestibular, o curso preparatório para as principais provas do país com foco no Enem e URGS, material didático consagrado, elenco experiente, com professores e uma plataforma online no centro de Porto Alegre, Alberto Bins 900, matrículas abertas, ligue 3013 7890, 3013 7890. Pizzaria Ravena, a melhor pizza da Restinga, na Avenida João Antônio Silveira, 779, todas as quintas, rodízio com bebida liberada por apenas R$ 29,90. O Felipe é o adepto da Pizzaria Ravena. Me contaram ontem, cara, Wagner, eu nem quis passar na Ravena. Mentira. Não fui. Ontem eu tava cuidando, eu pedi um Uber pro Felipe ontem embora, né? Eu tava cuidando do mapa do carro, assim, sabe? E parou justamente na Ravena. Na Ravena? 11 da noite, 11h30, tava na cara. Ravena. E depois foi no Dado Bar, né? Então ele fez o trajeto completo ali Fez antes de ir pra casa, né? Ai. E o Nego Velho Pub, ontem a gente estava transmitindo o Internacional Chapecoense, vai sair no Vlog. Quem for no Nego Velho Pub vai participar do Vlog. Esse Vlog aí, vou te O Felipe achou um culpado, né? Não foi o Damião, foi o Vlog. Cara, eu saí Não foi o pênalti. Eu saí do foi Nego o Vlog. Velho, fui lá recepcionar o cara do Vlog, a Chapecoense fez gol. Aí eu tô lá no meu cantinho, Suma, Felipe, enlouquecido, Felipe, vem pra cá, tu precisa sair na imagem. O cara da Vlog filmando, o Damião é o pênalti. Então foi tu. O Não, culpado foi te tu, chamaram. Tava tudo certo. Cara, eu saí no Vlog e te chamaram. Mas eu tava ali. Versão Eu tava quem quer ali ser no milionário primeiro do seu boneco. Eu tava ali no primeiro gol do Inter, a culpa não foi minha, meu. Ai, meu Deus. Então tá certo. Vocês podem ir lá no Nego Velho Pub ver todas as emoções dos jogos. Vai ter Inter e Corinthians lá. Conto com vocês. E assim a gente começa o Interligados. E meu amigo Tabu segue. O Inter segue vivo no campeonato. O Inter segue o líder. O Inter segue o líder segue no o líder campeonato. mesmo. Mas segue o líder, né? perdeu ontem na Chapecoense por 2-1. Eu vou pedir pro nosso convidado, que o convidado tava falando um negócio. Assessor de imprensa de quando a quando? Pouquinho tempo, né, Nobrinho? Eu fiquei de 99 até, eu acho que o início de 2013. Tive a honra, a sorte, vamos dizer, de ter sido campeão do mundo, ganhar 2 Libertadores, a Recopa. Aquela grande fase do Inter, eu, graças a Deus, estava lá. Foi muito bacana, gente. Pá, que legal. Show de bola. Show de bola. Muito bacana. E sabe, então, muito bastidor. Vamos contar hoje no programa. Vamos tentar alegrar um pouquinho o pessoal, né? Eu sei que é difícil. Mas aí, o que mesmo naquele Inter campeão lá de todos os tempos, o Inter sofria lá em Chapecó? O Internacional realmente tem uma toca quando joga contra a Catarinense.
seja contra o Criciúma, contra o Figueirense, o Avaí a gente ganha. Joinville. É que o Avaí é azul, né? É azul. Azulzinho a gente ganha. É impressionante como esses times lá conseguem complicar o Internacional. E ontem, não é ser profeta do acontecido, eu sabia que o Guto ia fazer uma guerra contra o Inter. E fez, né? Desgraçado esse Guto. Só ferra a vida do Inter. Porque ele saiu magoado do Inter o ano passado, aquela troca no finzinho ali. Magoado tô eu com ele, né? Pelo amor de Deus. Eu só quero saber uma coisa nesse programa, antes de a gente falar sério. Por que motivo o D'Alessandro não bateu Queria o pênalti? muito saber também. Vamos por partes. Eu não concordo com a explicação do Odair na coletiva ontem, mas ele diz o seguinte: ontem o Inter tinha dentro do campo, no último lance, 2 batedores oficiais, o Leandro Damião e o D'Alessandro. Sim. E aí optaram pela batida do Leandro Damião. Eu não lembro do Leandro Damião como um grande batedor de pênaltis. Nunca Fez contra foi. o Santos? Fez. Fez contra Fez o Goiás ano passado? Foi o primeiro, né? Nobrinho, lá na época, tua época, era batedor de pênalti? Era o D'Alessandro, sempre foi o D'Alessandro. Aí. Eu fecho com vocês, eu não entendi o D'Alessandro não cobrar o pênalti. Agora, se ele tivesse entrado 2 minutos antes, tá frio, mas não, cara, ele tava ali jogando. Pra mim, ontem o nosso treinador foi, nesse momento, omisso e foi o maior responsável pelo... Que eu acredito que seria gol no pênalti, o D'Alessandro batendo, né? Não sei. Mas a probabilidade é maior de entrar, né? Evidente. Então, acho que ontem o nosso treinador faltou pulso pra ele. Vai lá e bate. Não, faltou também, olha, eu vou falar, né? Faltou o D'Alessandro botar aquela bola debaixo do Também. braço. Esse é meu, Também. né? É meu. Dá o Damião, valeu, é meu. O D'Alessandro, Meu, na época porra, né? do Tite... Sumei já fez isso, por que o D'Alessandro não pode fazer? Na época do Tite, o D'Alessandro ficava muito brabo quando ele ficava na reserva. Acho que não fica mais. Eu acho que ele se conscientizou, que ele já tá meio rodado e tal, enfim. Mas eu não sei, cara, se esse cara entrou com o foco que tinha que entrar, porque realmente ele tinha que pegar aquela bola. Acho até que entrou com foco. Eu acho que foi mais uma orientação do Odair, que eu não concordo. Eu também não concordo. Eu acho que quem tinha que ter batido era o D'Alessandro, o Camilo, que entrou bem ontem de novo. O Camilo, né, já fez um gol de falta, tá mais confiante, já tinha perdido um gol ali, que o Damião chutou forte nele, né? Ele pegou de canela aquela bola, né? Então eu acho que o Damião não era a melhor alternativa, claro né? E além disso, né? O Damião já vem numa seca de gols, tava lesionado, não tava com ritmo de jogo, não tinha por que bater aquele pênalti. Será que não pegou a bola pra fazer esse tal gol aí que tu tá dizendo? Pois que não é, faz, mas né? aí não é o momento, né? Claro, E a não é o justificativa do Odair também é que o Damião treina pênaltis, cara. Mas só que ele treina e bate sempre do mesmo jeito, cara. Ele bate sempre no mesmo canto, sempre na mesma altura, cara. É muito com a manjado o cabeça pênalti baixa, né? também, cara. Não, ontem ele telegrafou a O cobrança, né, Jandrei cara? saiu um ano antes e pegou a cobrança. Telegrafou a cobrança, porque tu via na imagem ele correndo pra bola, olhando exatamente pro canto que ele ia chutar. Mas Não todo- tentou nem deslocar todo o goleiro Jandrei. sai, pode ver, eles não ficam parados. Pois é. Não ficam. Mas aí que tá o mérito do batedor. Ontem, por exemplo, o Nico, quando foi bater, não foi uma cobrança, nossa, um baita, mas ele deslocou o goleiro. Ele olhou o goleiro, o Jandrei saiu antes, botou no meio e fez o gol. O Leandro Pereira olhou o lombo até o último momento, olhou e fez o gol. Não tem mistério bater pênalti. O Jonathan Alves é outro que também, né, convenhamos, chegou frente a frente com o goleiro numa oportunidade e tinha matado o jogo. Pois é, mas a gente vai entrar numa sinuca de bico, né? Porque se a gente tá criticando o Jonathan Alves e de fato merece ser criticado, jogou mal, errou passe, errou domínio, perdeu um gol feito no segundo tempo que poderia ser o gol do 2-1. E aí é outro jogo, é outra figura. O Damião perdeu 2 gols feitos ontem, perdeu um pênalti e a última bola ele tá embaixo do gol, né? Mas eu vou colocar crédito no goleiro, não. Tudo bem, goleiro ele tem pegou, mérito, né? mas o Pô. centroavante tem que fazer, né? Ah, tudo Ele bem. bateu fraco aquela bola também, bateu umas Agora o foi pênalti, estranho. tudo bem. Eu não vou colocar no pênalti o Damião. Eu já dei minha opinião. O Damião, sinceramente, não tem por que assumir aquela bola ali. A não ser que alguém não quis bater. Não, mas tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado. O Sandro quis Tem que bater. cobrar do técnico. E do Damião Porque se também. o técnico mandou o Damião bater, ele bateu. Eu acho que o Damião não tem, poder de dizer eu vou bater. Eu acho que cara. não, eu acho que tem sim. Tu acha que tem? Eu acho que tem. Eu não sei. Então, Aí tá sei errado. lá. Se tiver, tá errado. Eu acho que tem que assumir a responsabilidade, né? Pegou a bola pra bater, errou. Tem que ser cobrado por isso. Porque isso aí não é uma ação entre amigos, né, cara? Tem que fazer o gol. E é no Inter Melhor, uma né? história, né? Um histórico já de pênaltis, assim. Eu lembro, assim, ó, de cabeça,
de pelo menos 3 pênaltis aí que são dessa forma, né? O Inter caiu no ano passado por 2 pênaltis, né? Se a gente botar na conta, né? O Paulão queria homenagear a filha na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense aqui no Beira-Rio e errou. Né? Com vários, o Vitinho estava em campo, quem mais? Né? Eu acho que o Alex estava em campo também, que é um bom batedor de pênalti. E contra o São Paulo, né? Pô, tinha o Seiras, que é um bom batedor de pênalti, tinha o próprio Alex também. Vimos um elogio ao Seiras ao vivo mas ele no era programa. um bom batedor de pênalti, deveria ter batido, era um cara experiente. O Valdívia bateu. Concordo contigo. O Valdívia bateu No e errou. Grenal, que a gente ganhou de 2-0 no Gauchão, tava o D'Alessandro, mas quem bateu foi o Nico Lopes, lembra? Foi o Nico também. Pois é, então eu acho que o pênalti ele tem que ser melhor avaliado no Inter, né? A gente não tem muitos pênaltis, é verdade. Ontem foi assim o terceiro e o quarto, né? Que o Inter teve ao seu favor no Campeonato Brasileiro, mas tem que ser uma situação já pré-definida, né? Não pode, tô mais confiante, vou bater. Não, tem que bater quem treina, quem é o melhor, quem tem o melhor aproveitamento no treino. Né? Já aconteceu isso nesse Brasileirão com o Rossi, tem que né? bater. Cara? O Rossi também bateu contra o Vitória. Aconteceu isso contra o Vitória. Não tem pênalti, né? Exatamente. O Inter, quem é o batedor oficial de pênalti do É Inter? o Nico, né? Supõe-se que esteja o Nico. Tá, e o segundo, no caso, o Inter não tem outro batedor de falta. Pelo que o Dória falou ontem, é o Damião. Damião, D'Alessandro, Potker e Nico, os 4 batedores. É o que ele disse. Não existe o D'Alessandro, não sei o D'Alessandro. Aí chega na falta, não é o D'Alessandro, é o Damião que bate. O D'Alessandro, quando tá em campo, cara, tem que cobrar até lateral, cara. O D'Alessandro, quando tá em campo, tem que cobrar até lateral, cara. Ele é o melhor tecnicamente nesse quesito. Cara, mas vamos de bola parada é ele. Mas vamos pela lógica. O Camilo me bate uma falta aos 51 minutos e faz o gol da vitória. Por que não deram o... Mas isso aí, tem o Camilo, tem vários batedores de falta, o Damião é o último, aí parece muito assim, ó, porque foi o Damião que sofre pênalti, né? Foi. Então, meio que já explica pra mim. Eu sofri, eu quero bater. Não O Potker, Isso aí não existe, o Potker é coisa de sofreu várzea. o primeiro pênalti. Quem é que Coisa de bateu? várzea. O Nico. Mas parece que é uma coisa do consagrar, né? O Damião tá disputando a titularidade e tal, entendeu? Isso aí tem que ter uma hierarquia, tem que ser o D'Alessandro, dando exemplo, o D'Alessandro, o Potker e o Patrick. Aí o D'Alessandro diz, eu não tô legal, bate o segundo. Se o segundo não tiver legal, bate o terceiro. Não tem que ser aleatório, assim. Isso aí não é pelada. Isso aí é treino, cara. É treino. Claro. Não, a pelada é o primeiro que pega a bola Claro. ali, né? Isso, Eu vou bater, deu. sai daqui, eu. É. Sabe? E não é Exatamente. assim que funciona. Claro que não. Pois é. Pois então, Ai. é uma coisa. Mas hoje tem o gol do dia, né, Lucas Colar? Tem o gol do dia sim, é o gol de uma campanha parecida com a que estamos tendo, né? Por que não? No ano de 2005, né? O Inter teve uma vitória importante no Campeonato Brasileiro. A gente vai rodar aí no nosso quadro diário aqui no Interligados. Era mais do que uma homenagem ao torcedor ilustre. O judoca João Derli queria passar ao time o espírito guerreiro que conquistou o mundo. Acho que é legal receber essa homenagem aí. Espero que essa medalha aí hoje traga nos jogadores essa luta, né? E entre os 11 guerreiros colorados, uma novidade. O colombiano Renteria, que tinha a tarefa de substituir Fernandão. E o jogador começou assustando, mas quem marcou foi o Atlético, com Finazzi. Finazzi, Lembra do rapaz. espírito guerreiro? Principalmente em Renteria, que brigava em todos os lances. Num deles, ele acertou a trave. Jogava E muito. no rebote, Ricardinho empatou. Bom jogador, Ricardinho. Era bom, Tinga bom também jogador. não se intimidou com as armas do adversário. Nossa senhora. Alta, Jorge Wagner caprichou na mira. esse jogava 2-1. Nossa, que golaço. Mas a luta ainda não estava ganha. No segundo tempo, o Atlético precisou de 40 segundos e 3 toques para empatar. Inter com baseados em fatos reais, né? Desde 1940 de rolha Rio, levando esses gols Mas assim. não mesmo. derrubou o Inter, que manteve o mesmo espírito. Até que aos 27 minutos, Rafael Sobis deu o golpe final. 3-2. A essa altura, para defender a liderança do campeonato, nem a lesão muscular de Wilson após as 3 substituições tirou o zagueiro do jogo. Um dia de glória, capaz de emocionar até o mais frio dos guerreiros. Muricy Ramalho dedicou a vitória ao filho, Muricy Júnior, que um dia antes teve que comemorar mais um aniversário longe do pai. Eu daqui a pouco estou em São Paulo para dar esse abraço pessoalmente a ele. Eu acho que a diferença hoje foi essa, ou seja, o nosso time teve que ter a palavra superação. Talvez tenha sido a melhor partida aí do Internacional aí. Não só o Internacional fez uma boa partida, como o adversário também. Tá aí, o Inter ganhou então do Atlético Paranaense 3-2, gols do Ricardinho, Jorge Wagner e do Sobis.
Né, o Inter nesse jogo com Klemer, Helder Granja, Wilson, Mendigo Francês e Jorge Wagner. Gavilã, Tinga, depois Bolívar, Perdigão, depois Wellington e Ricardinho. Sobis, depois Mossoró. E o Renteria na frente, técnico Muricy Ramalho. Jogava muito Renteria. E era um time bom esse aí, né, cara? Pelo amor de Deus. Era um time bom mesmo. Tava enfrentando o Finazzi. E tá mais ou menos nessa faixa aí do Campeonato Brasileiro que estamos hoje, né? O Inter também brigava pela liderança ali com o Corinthians nessa época aí. E tava bem, né? Eu acho que dá pra fazer até um comparativo com o campeonato desse ano, né? Era um time que não tinha ainda grandes destaques técnicos, assim, né? De já jogadores consagrados, né? O Fernandão viria a ser depois, o Tinga também, o próprio Sobis. Né, mas é um time bem parecido, que queria muito, né? Mais ou menos o que a gente tá vendo nesse elenco atual aí. E aquilo ali, ó, eu vou dar um depoimento para vocês. A gente tava almoçando líder, a gente era líder. E daqui a pouco chega a notícia, ficou aquele mal-estar, eu senti, aconteceu alguma coisa, né? Foi quando veio a notícia que roubaram os pontos do Internacional. Que tomaram, te lembra, na mão grande? Sim. Aquilo foi um escândalo. O jogo contra o Corinthians, aquele pênalti no Tinga, vocês imaginam uma cancha de futebol de salão, tá? Metade da cancha, eu coloquei as caixas, assim, do massagista, porque tinha, eu acho que devia ter uns 100 repórteres. Botei eles atrás das caixas e o Muricy. Quando o Muricy apareceu, bom, eu sumi, eu desse meu tamanho, né? Foi aquela coisa, assim, em cima do Muricy, mas ninguém perguntou, foi só o seguinte, e o pênalti, Muricy? Aquilo foi um escândalo, cara. Aquilo ali, ó, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês que eu nunca falei em público. Eu ouvi, eu só não vou dizer os nomes, que Sim. 2 jogadores conversando. E um dizendo pro outro, mandava eu cair na área, eu caía. Tá? Vocês vão saber quem é o jogador. Que andou jogando pelo Corinthians lá, uma outra época. Mandava eu cair na área, eu caía. Tá? Aquilo ali foi comprado pelo Kia, Jordanian, aquele. Foi um escândalo aquilo ali. E hoje eu vejo esse infeliz desse Márcio Rezende como comentarista É aí de verdade. arbitragem. Isso aí não tem como. É, Isso não isso existe, cara. E é por isso que aqui cresce, né? É por isso que esse tipo de veículo aqui cresce, por causa de coisas assim. Porque aí me comuna tudo, entende? Me fecha tudo a casinha. Um pouquinho, o cara ser um pouquinho detetive aí, já entende o que tá acontecendo. Mas é aí que acontece até hoje, né, cara? Infelizmente é isso aí. É muita audiência, né? São Paulo, o presidente do Corinthians disse, né? Vocês lembram? Sim. Que o campeonato foi comprado? Não sou eu que estou dizendo, nem vocês. O Dualib, né? O Dualib disse isso. Foi um escândalo aquilo. Mas, O enfim, campeão né? de fato é o Internacional. Palavras do Dualib no áudio que foi deflagrado pela Polícia Federal. Quer falar alguma coisa, Felipe? Não, falando de arbitragem, né? Ontem o árbitro... Ele não ia dar aquele pênalti de novo no Moledo. Não, eu não tô falando do pênalti, mas o porquê do cartão vermelho no Cuesta. Pois Eu também cara. achei Eu exagerado, não achei justo o cartão, né? Mas agora complicou, né? Já iria sem o Cuesta pra São de Paulo, qualquer né? forma, né? Mas ele volta pendurado contra o Vitória. Cara, agora, né? eu vi uma imagem ontem, quando o Damião bate o pênalti e erra, o juiz faz assim, ó. Ah, não. Sério? Mostrei pro Thiago Suma lá no Capaz. Nego Velho, Eu vou procurar essa imagem. Não depois cheguei aí. a ver isso. Não vi isso aí também. Mas eu acho Repete que ele pra câmera ali, porque pra gente Ó, ver. o árbitro, o Damião bate, o pênalti erra e o árbitro faz assim, ó. Mas olha, por outro lado, ele foi corajoso daquele pênalti no final. deu. A maioria não dá. Por que ele deu? Pela cagada que ele fez de ter expulsado o Cuesta, Sim. né? Foi tipo uma forma de poder beneficiar o Inter. Mas também foi, né, cara? Se não desse, ia ficar muito escandaloso. eles não cara. dão, Não, o pênalti pode É. até ter sido. Só que o fato de tu expulsar o jogador, o cara nem viu da onde que... Ele É, nem deu deu pênalti, chute, ele não deu ele não deu pênalti. pênalti, Quem deu foi o árbitro do fundo. Aí, né? quando deu pênalti, aí é expulso. Não dá pra entender isso aí. Contra o Inter, esse árbitro de fundo É, e funciona cara, né, aí, cara? olha só, Impressionante. aí chegou, um dos seguidores chegou pra mim e falou, Wagner, a partir de agora, fica de olho com a arbitragem. Eu falei ainda no programa. E dito e feito, não foi escandaloso, foi assim, o Vitor Cuesta, pênalti, é mão, bota o Suma muito colorado, né? Não foi pênalti. Calma, né, Suma? Aqui, ó. Calma, né? Vou Mas tudo contar bem, uma foi historinha. pênalti, mas expulsão é demais. Vou Aí. contar uma história engraçada pra vocês. Teve um árbitro antigo chamado Aparício Vianney Silva, que ele foi apitar um baguá.
Bagé e Guarani lá, o bicho pega, cara. Imagina. 44 do segundo tempo, o jogo no campo do Bagé, ele dá pênalti pro Guarani. Putz. Aí correu todo mundo em cima, tu tá morto, tu não sabe aqui, ele com o dedinho. Calma, pessoal, o que vale é esse dedinho, a falta é pra lá. Boa, hein? Eu te dei aqui, ó. A falta não é pra lá, é pra lá, é pra lá. É o que a gente não faz, né? A lei da sobrevivência. Quem tem medo, né? Quem tem medo. E aí, cara, e só pra lembrar, né? Agora a gente vai começar a projetar o jogo de Internacional e Corinthians com oferecimento da House Burger. O Internacional vai jogar contra o Corinthians. Corinthians versus Internacional. Joga fora de novo, né, Lucas? Joga fora. E vai ser um pavor, na minha opinião, também. Porque, olha, se não recuperar o Dourado e se não recuperar o Nico, vai ser um Deus nos acuda lá na Arena Corinthians. O lado positivo, né? É que o Corinthians é talvez o pior Corinthians aí dos últimos anos, né? Um time bem limitado também. Pariu uma bigorna para ganhar do Sport em casa no último jogo. Né, o Sport com a gloriosa zaga formada por Léo Ortiz e Hernando, né, no sistema defensivo. E tem a Copa do Brasil no meio da semana que vem, né, jogo de volta contra o Flamengo, 0-0 no Maracanã, o jogo de ida, decide em casa o Corinthians. Tem alguns jogadores suspensos, né, o Ralf e o Pedrinho estão fora, não jogam. E pode ser positivo aí, né, o Inter pegar um Corinthians meio desfocado. Tá na briga aí o Inter contra o São Paulo e contra o Palmeiras, que são rivais do Corinthians na luta pelo título. Né, pode preservar alguns jogadores aí pro jogo da Copa do Brasil. O jogo é na outra quarta? É na outra quarta. Então eles vão preservar. E o Inter aí precisa ganhar esse jogo, né, cara? Porque perdeu a liderança, né? Ficou um ponto agora atrás do São Paulo. O São Paulo tem um jogo em tese fácil contra o América Mineiro no Morumbi. O América faz um campeonato até aceitável dentro das suas proporções. Mas é o América Mineiro, né? E o Palmeiras, que também pode ultrapassar o Inter na rodada, pega o Sport na Ilha do Retiro. O Sport desesperado, né? Mas é o Sport, né? Como a gente estava falando agora há pouco. Então a vitória é inadiável, né? Pelo menos para deixar essa distância de um ponto para o confronto direto. Não só a vitória, mas como também conseguir fazer o saldo, né? Porque o Inter perdeu aquele golzinho de vantagem que tinha no saldo em relação ao São Paulo, 17 né? a 17. Empatou o saldo. Então o Inter vai ter que, mais do que ganhar, vai ter que conseguir recuperar essa pequena diferença ali, ainda que não seja algo tão significante assim, era uma vantagem que o Inter tinha. E ontem o Inter enfrentou uma das piores defesas do campeonato e não conseguiu fazer saldo, cara. O time da Chapecoense é muito ruim. Mais do que a vitória, o Inter precisava ontem fazer gols para aumentar essa diferença, para conseguir uma vantagem um pouco maior em relação ao São Paulo nesse critério de desempate ali, né? O Inter, além de perder, acabou não fazendo aí os gols que deveria, né? O Inter conseguia chegar, mas não tinha finalização, né? Não, a Inter perdeu uma renca de gol ontem, né? Eu diria um pouco de calma, não é definitivo, ainda aconteceu. A gente ainda falava aqui que se fosse pra perder, talvez lá em Chapecó, por ser um jogo que o Inter não contaria com essa vitória. Eu discordo dessa tese. Eu não boto muita culpa em cima do pênalti perdido. Eu acho que, na minha opinião, a arbitragem ela passou sim pela derrota do Inter. Sim. Porque tem aquele lance do impedimento no Nico. Também. Ele estava 2 metros atrás dos zagueiros. É um lançamento de bola que era visível pro bandeirinha. E aí o Nico domina, ele ainda demora um tempo para levantar, né? E ali poderia ser um contra-ataque, porque o Nico com a bola no pé, ele é perigoso. Ele é perigoso, né? Mas eu vejo que a questão do pênalti desestabilizou o time do Inter. Teve a saída do Cuesta, o time melhorou ofensivamente com a entrada do Damião, só que não foi necessário para chegar ao gol. Até pelo fato dele perder o gol também, né? Tanto o Alves quanto o Damião. O do Alves eu tô até agora. Tem vários, né? Tem o do Alves, tem o pênalti do Damião, tem outra bola do Damião, tem o do Camilo embaixo do gol, tem a cabeçada do Moledo ali depois, também, né? Então são várias chances que o Inter perdeu. Cara, eu menos. não vou querer aqui servir de advogado do Alves. Mas eu acho que se o campo tivesse seco, a bola teria corrido mais e o Alves teria impulsão para poder chegar mais na frente. Ele chegou cansado na bola, não sei. O campo estava pesado. Vocês notaram que tinha poças ali. E o time do Inter, cara, no primeiro tempo já estava babando a gravata, no limite, entendeu? Então, eu creio que de repente, se tivesse um campo seco, ia facilitar bastante. Essa né? questão, lógico, né? Mas essa questão do cansaço é uma coisa que eu venho chamando a atenção e ontem foi visível, cara, porque a gente via o Iago e o Zeca, cara, arrancando laterais. Caras que deveriam, em tese, ter o melhor preparo físico do elenco para conseguir aguentar a ida e volta, fazer linha de fundo.
parecia que estavam puxando um pneu de caminhão amarrado na cintura, cara. Cada arrancada que davam era uma tragédia. O Patrick também, eu já chamo a atenção pra isso faz algumas rodadas. O Patrick chegou no limite físico dele, cara. É um jogador que tem mais minutos no Campeonato Brasileiro. Ele não é substituído e só não joga quando tá suspenso. O Patrick, só pegar os números, ele é o jogador com mais minutos em campo, cara, no Brasileirão. Ele não é substituído, é óbvio que ele vai cansar. Independente do Inter jogar uma vez por semana, o jogador vai acabar o Patrick se extenuando de alguma forma. Ele tá precisando de mais um jogo, né? Ele precisa de um descanso, cara. Ele precisa ser preservado de alguma forma aí, porque a gente precisa do Patrick bem, né, cara? Ou ele poderia poupar um jogo e sair durante o outro, né? Pra dar uma diminuída no ritmo. Ou começa no banco, simplesmente. Eu acredito que ele ainda jogue contra o Corinthians, mas eu acho que contra o Vitória, acho que o Inter vai dar uma poupada nele. Cara, eu não vai dar mais sei, pro né? jogo. Eu acho que deveria ser o contrário, cara. Até porque a gente pode utilizar o Richelli, pode ser. O Richelli já tá treinando com bola. Tá treinando, mas não tá disponível. Mas eu acho que contra o Vitória, sim, né? Pode ser, tem mas o contra o Vitória 2 semanas, dia 30. Né? E o Patrick é um jogador que ele precisa muito de força, muito explosão pra conseguir render bem, cara. Sim. E esse mau momento dele nos últimos jogos aí, eu acho que passa muito por isso, cara. Porque se ele não tá 100% fisicamente, se ele tá cansado, ele não vai conseguir dar o corpo, não vai conseguir proteger a bola, não vai conseguir arrancar trombando ali com os caras pelo lado, como ele sempre faz, né? O Richelli seria um bom cara aí pra sequência do Inter, eu acho que assim, o Odair, ele tem um pequeno problema. Ele demora muito pra substituir. Sim. Eu acho que ele deveria ter voltado já com o Damião no segundo tempo. Pode ser. Ou ter colocado... Mas aí tá a questão física dele, não sabe? Se tem ou ter pra 45, ou ter colocado o Fabiano no lugar do Zeca. Pode ser também. Mas antes de tudo, pessoal, a gente vai pro nosso intervalo comercial e a gente já volta falando sobre o que o Odair explicou sobre o Internacional, sobre tudo que aconteceu e sobre o pênalti. Vamos lá, daqui a pouco tem Interligados de volta. Ortho House, produtos ortopédicos e esportivos com preços acessíveis para todos os gostos, tipos e, claro, personalidades. orthohouse.com.br. Olá, eu me chamo Mariana Gouveia e você está no canal do Meu Patrocínio. Se você é nova no mundo Sugar, sabe que não pode perder algumas dicas importantes para ter a sua melhor experiência de vida no Meu Patrocínio. Então, eu estou aqui hoje para ajudar vocês. Tornar-se uma Sugar Baby pode ser uma chance que você atinja suas metas e vontades. Por isso, reveja todos os seus objetivos para que consiga alcançá-los. Descobrir o que você deseja no relacionamento é uma dica importante. O que você deseja da sua experiência como Sugar Baby? Busque alguém que procure o mesmo que você. Assim você não desperdiça seu tempo e sua vida ficará com muito mais sentido. Na maioria dos casos, o próprio Dad vai falar sobre isso. Mas você também precisa estar preparada para responder quando surgir essa pergunta. Estabeleça claramente suas necessidades e expectativas, mas lembrando que nunca se deve pedir dinheiro diretamente, sem ao menos ter uma química ou afinidade com o Sugar Daddy. Vá com calma. Não seja pegajosa, os daddies são ocupados e têm uma vida agitada. Então, em uma relação sugar, os dois querem viver sem cobranças e preocupações. Deixe seu relacionamento leve. Se tem uma coisa que os daddies prezam, é por meninas que tenham conhecimento. Pense que eles também são bem-sucedidos e possuem uma boa instrução. Então, sempre esteja se informando mais e mais. Escreva, guarde dicas e aprendizados da forma que preferir. Uma baby que tem uma boa autoestima consegue conquistar o mundo. Mostre sua personalidade e deixe de lado a timidez, indecisão e vergonha. Lembrando que essas são algumas dicas para você ter uma boa experiência no mundo Sugar. Se você está começando agora, lembre-se, pense em tudo que quer conquistar e busque sucesso. Por hoje é só. No próximo vídeo eu vou te ajudar a ter um perfil de sucesso no Meu Patrocínio. Então não esqueça, se inscreva no canal e até a próxima. Beijos! All we got is right.
Ovo Gastronomia, o melhor restaurante de Porto Alegre com gosto de comida caseira. Na rua Desembargador Espiridião de Lima Medeiros, 389, Três Figueiras, Porto Alegre. Aberto das 11h45 até as 2h30. Aguardamos vocês aqui. Tá certo. Voltamos com o Interligados, depois do intervalo comercial, né? Falando do Sugar isso, Sakura. Pra dar aquela minimizada. Ovo Gastronomia, daqui a pouco vão dar uma banda lá no Ovo Gastronomia, né? Que é bom pra caramba. A Horto House tava com problema no pescoço, né? Com o pescoço muito esticado. O que tu andou fazendo com o pescoço aí, cara? É complicado, pai. Quer Pode ser contar, Orto ouviu? House e resolve Orto o problema do House pé duro também, né? Também do pé duro. Alô, Orto House, patrocínio Rodrigo Dourado, pelo amor de Deus. Tá certo, então. Vamos voltar aí com o que disse Odair Hellman, Jimmy Barcelos, meu amigo. Faz as honras da casa pra mim, leia o que disse Odair Hellman na coletiva de imprensa, explicando o lance do Damião, explicando o lance do pênalti. Todos os lances. O Odair na coletiva, depois do jogo, né? Até pegando as frases dele aqui, né? Primeiro ele falou sobre a questão do jogo, né? Ele achou, pelo menos na visão dele, que o empate seria justo pelas últimas chances que o Inter teve, né? Apesar do rendimento não ter sido bom, como a gente viu, né? O Inter muito abaixo. Ele falou que, assim, ó, abre aspas, o jogo poderia ter sido empate. Não teria sido injusto pelas últimas situações que a gente criou. As chances perigosas nós tivemos, mas eles tiveram mais volume. Nesse volume, tu vai criando mais confiança. Eles tiveram méritos nos gols. Foi um jogo altamente competitivo. Aproveitaram as chances que apareceram. Agora é olhar para o próximo jogo para conseguir dar uma resposta em termos de pontuação. O Odair também explicou a questão do pênalti, né? Foi aquilo que a gente falou aqui, né? Ele falou o Damião dos batedores. Ele não gostaria de ter perdido, mas acontece com quem está nessa situação de cobrar uma penalidade. E ele falou também, por último ali, né? Sobre a questão da titularidade no comando de ataque, né? Essa briga entre Damião e Alves ali, ninguém Essa briga de foice no escuro, pode ser, né? Essa coisa feia ali, né? Mas ele, de novo, falou sobre a situação física do Damião, né? O Damião vem de uma situação de lesão e vem retomando aos poucos. Sexta-feira ele teve um desconforto, não foi nada que tirasse do jogo, mas foi um dia de treino que ele acabou perdendo. O Jonathan Alves vem tendo uma sequência, não tem nada de extraordinário nisso, é o critério que eu uso com todos no elenco. Então o Odair aí explicou essas situações aí, do Damião batendo pênalti, do Alves titular. Vou dar uma informação pra vocês, então. O titular do Inter é o Leandro Damião. Tá? Ele só não está jogando porque não está 100% fisicamente. O que mostra que o Internacional então tá sendo centroavante. Mas isso é óbvio, né? Desde a suspensão do Paulo Guerreiro a gente tá dizendo isso. Tá, e tem alguma novidade sobre o Paulo Guerreiro? Nenhuma, zero. Né? Pra mim, o que eu faria nesse momento, especialmente no jogo contra o Corinthians, eu tiraria os dois. Não jogaria nem com o Damião e nem com o Alves. Eu jogaria com o Potker. Jogaria com o Potker como 9. Inclusive, Lucas Colar, não deixa eu com falar, oferecimento, aqui, com oferecimento de Intershop Express, Felipe Moreira, qual é a enquete do dia? Finaliza, Lucas. Não, pode falar. Ele não entende a deixa, né, meu? O bicho não conseguiu pegar uma deixa desde o primeiro dia do programa aqui. Posso te falar, te chama enquete, mano. Vamos chegar aqui então com a nossa enquete com o oferecimento da rede Intershop Express. O locutor hoje está um pouco triste, combalido. A enquete pergunta: alô Maria, dona Maria. Quem deve ser o centroavante do Inter? Leandro Damião, Jonathan Alves ou William Potker? Coloca na tela aí, tem a enquete do dia. Vamos colocar na tela? Coloca na tela que Olha já tá aí. rolando desde o início do programa. Já tá rolando a enquete lá tela. no nosso Twitter. E tá ali pra vocês conferirem. Qual é que tá a porcentagem aí? Tá 51% William Potker, 46% Leandro Damião e 4% Jonathan Alves. Quer dizer, o titular é o... Bom, enfim. Tudo isso com oferecimento da rede Intershop Express. Já teremos mais brindes da Intershop Express pra sortear aí pra galera que tá nos acompanhando no Interligados. Temos um sorteio ativo ainda no Instagram, né? Tem um sorteio ativo no Instagram que vai sair daqui a pouco. E o passivo, não tem? Não, só Só ativo. Só ativo. Que bom, né? Liga, pai, de afirma. Deixa eu falar um negócio, cara.
Vamos ler uns comentários da Aí galera. o Lucas não vai terminar o time dele. Agora sim, por favor, Lucas. Agora eu posso terminar, tá? Vamos lá. Eu entraria com o Potker como 9, né? Contra o Corinthians. Abriria o Rossi do lado esquerdo, né? E Justamente. iria mais além. E vou causar a discórdia da bancada neste momento. Ou Tiraria não, o né? Patrick desse time pra domingo e colocaria o D'Alessandro nesse time. Eu não sei se o D'Alessandro é a melhor pedida, cara. Cara, mas É de se seria pensar. uma boa, hein? Eu acho uma boa o Patrick receber esse descanso contra o Corinthians, poupa ele de uma viagem, o Corinthians vai estar com o time reserva, vai estar desfalcado, ok. Mas D'Alessandro é dispensável, mas não sei se seria a melhor alternativa pela característica. Eu pensaria, talvez, no Rualano. Vai entrar na questão da hierarquia? Não joga. Vai não vai entrar, jogar. não vai jogar, cara. Mas pensando na característica do jogador, cara. Eu Pois iria é. com o Rualano pra tentar desformatar o menos possível O meu do Inter. time eu não mexeria, não tiraria o Patrick, mas eu colocaria o Potker de 9 e o Rossi. O Rossi. É. É, eu tô Ele- contigo nessa. Ele não vai tirar o Patrick. Ele pode tirar contra o Não, Vitória eu aqui. acho que não tira. Talvez contra o Vitória aqui. Mas acho que o Vitória Teoricamente é mais difícil que fácil. o Corinthians, eu acho. Não, porque Mas é jogo em casa, né? Mas justamente por isso, vai se fechar aqui dentro. Vai ser um jogo Mas aí daquele nós chato, vamos assim, né? Na teoria, o Corinthians sempre é mais complicado. Pois é, eu acho que vai ser um jogo bem aberto em São Paulo, assim. Acho que por isso eu colocaria um cara criativo ali O no que meio campo. ajuda o Inter, teoricamente, também, é esse jogo do Corinthians na Copa do Brasil. né? Isso. Tem torcedores do Corinthians que querem que o Corinthians tire o pé pelo fato do São Paulo estar ali. Palmeiras também. também, né? Os dois. Isso é verdade. Mas o Corinthians não vai fazer isso. Que, cara, Ah. claro que eles não têm a Hein? riva- O Corinthians não vai fazer isso. né? Eles não têm. Os caras nos odeiam também, lá. Eles É? não têm a rivalidade que a gente tem em Grenal, mas lá também eles. Palmeiras Tem foi sim, muito Palmeiras forte. e Corinthians tem. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians E no tem. Rio de Janeiro, todos são contra o Flamengo. É. Todo mundo é Flamengo. É isso, é. Quem não É é, contra o seca o Flamengo. Flamengo. é. Aqui no Brasil é todo mundo contra o Inter também, né? também. Mais ou menos isso aí. E até- eu e nunca vi o Inter, é o time mais odiado do Brasil. Ninguém gosta do É Inter. confederação, É, é os negros lá da Suíça. O Taz E não eu gosta. diria o seguinte também, né? E no sistema defensivo eu colocaria o Zeca, o Fabiano no lugar do Zeca nesse Também. time pra Eu pra acho domingo. que essa alteração aí tá na de ponta maduro já pra já. sair. Isso aí, né? isso aí é uma coisa que eu não acredito que eu tô pedindo há 3 rodadas. Mas eu falava, Isso aí você é uma não de coisa- prova. Isso Tudo aí bem? é uma coisa É que tu pediu num jogo, né? Agora Não, eu dei o vocês espaço estão de- pro Zeca, ele não correspondeu. Mas eu tô falando pra Eu dei uma você. segunda chance pra ele, ele não me respondeu. o Fabiano Aqui, tá ó, melhor mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vamos lá, Nobrinho. Esse Zeca no Santos, como lateral esquerdo, ele me encantava, e a todo mundo. E vocês não acham que Até ele na seleção ele jogou assim, né? Exatamente. Mas Tu na não acha que direita ele tá dele. Na jogando... direita? Isso. Pois a minha pergunta é essa. Tu não acha que ele tá jogando pouco no Inter como lateral direito? Ele poderia- Ele nem apoia. Mas Sim, eu- poderia estar na esquerda, né? Pois isso que eu acho. Poderia estar na Poderia- só que esquerda. assim, o eu Nobrinho acho, lembrou que, bem, eu acho cara. que a lesão foi agravante pra ele. Tá, mas vamos... Porque ele tava bem, Wagner. Ele tava bem. Sim. Tava bem, era titular, ninguém botou. Sim. Entendeu? O Fabiano entrou, jogou bem, fez cruzamentos. É que, Fechou o lado, cara, tem que falar uma coisa assim, ó, além de fechar o lado, o Fabiano também cresceu comparado a ele mesmo. Ponto. sim, Esse é outro ponto que a gente tem. É, Porque óbvio. o decréscimo do Zeca. Não é só isso. Fabiano cresceu comparado a ele mesmo. E tem outra. O Iago, mais uma partida inconsistente do Iago. Ontem ele tomou uma mijada do Odeano na É, beira do e campo, cara, né, cara? não Todo sei mundo se viu, o né? Zeca não poderia estar Pois atuando é. por ali. Porque eu não sei. É uma Cara, opção. O auge do Wagner, Zeca eu não foi- colocaria o Zeca lá. Não, mas Cara, vai, ele Não não é- colocaria vai o Wendel. o Wendel. Vai o Wendel. É o Wendel. O Wendel. O Wendel. As nossas laterais, a gente, graças a Deus, digamos que a gente tá bem servido de reservas. O Wendel poderia estar É. aparecendo por ali. Foi bem no O Grenal. nosso problema é meio campo, porque pô, o Dourado saiu, olha o que foi aquele meio campo. Os caras brincavam de trocar passe no meio campo no sim. Inter, Ah, meu. o Gabriel Dias ontem É, nulo, né? Não, o Gabriel nulo. Dias se escondeu Nada. pra se passar de bonzinho. Ah, ficou de terceiro zagueiro, né? Essa que é a verdade. Ele Foi de terceiro acabou, zagueiro, acabou não, não ofensivamente não teve... Eu acho aquele Charles mais parecido com o Dourado. Mas Mas não óbvio, tinha óbvio, condição, ele não só tinha tá- condição não tinha condição de É, jogo, tá tá sem machucado. ritmo ainda. Tava machucado, porque ele é bonzinho, né? É. Útil, né? Pô, no Gauchão, foi Gauchão, né? Do ano passado. Foi bem. Pô. Eu acreditei que começou foi bem também. Errou alguns lancezinhos bobos, assim, coisa de quem tá desentrosado, mas foi bem. Contra o São Paulo, nesse Brasileirão, ele teve a oportunidade também, quando o Dourado acabou não jogando, não foi bem, cara, mas pelo menos era um jogador que conseguiu dar uma consistência defensiva um pouco maior, né? Ele errava passe quando tinha bola, mas sem ela conseguia recompor ali, conseguia marcar muito melhor do que o Gabriel Dias mostrou ontem, né, cara? Se eu Vamos sou combinar. o Odair, eu faço essa alteração de tirar colocar o Rossi, o Potker de 9
e altera as duas laterais. Ele Fabiano não e o vai Wendel, mexer tanto, mas eu concordo contigo. né? Porque tanto o Wendel quanto o Fabiano, eles são muito mais ofensivos. E quando eles chegam na frente, eles têm a oportunidade de fazer, eles chegam e fazem o cruzamento. É uma coisa que o Zeca perdia lance na lateral, lá na linha de fundo, meu. O Zeca tá bem abaixo, né? Entendeu? É nervoso, o cara não conseguia dar um passe de 2 metros. É, que se diga, né? O Odair deu uma mijada no Iago, mas foi uma mijada com razão ontem no Iago, na beira do campo, né, cara? Porque ele chamava atenção pros cruzamentos da Chapecoense, falou 1, 2, 3, 4, 5 vezes pro Iago e nada, né, cara? Nada Nenhuma resposta. Então essa situação das laterais aí, cara, tem que rever, tem que rever pra Zeca do sequência. Santos era muito bom, né? Ah, não. Ele tá devendo, daqui a pouco esse cara estoura. Mas realmente ele tá fraco, né? Tá muito fraco. Tá baixo, né? Vamos Eu dizer acho que também por não fazer toda a pré-temporada, Sim, sim, tem com todo certeza. isso aí Ele influencia. ficou muito tempo parado, Sim, né? sim. Ô, Nobrinho, Parado, né? tu que pegou aí uma época do Inter, tu sentia diferença? Tu provavelmente algumas vezes teve que ajudar a forma pessoal do jogador, né? O cara que chega aí em Porto Alegre não conhece nada. Ah, sim, sim. Não tem o que fazer, tá sem casa, ainda tá no hotel, né? Com Que o certeza. Inter disponível. Tu acha que essa questão da adaptação em Porto Alegre facilita, dificulta? Não, claro que dificulta. Tu vê, o Zeca chegou aqui com o status estrela do Santos, Sim. né? E aí fica sozinho num hotel, depois vai para um apartamento. Vê o Nico Lopes quando chegou que diziam que ele era deprimido. É. Não era deprimido nada, cara. Ele era um uruguai que chegou aqui. Demorou um tempo para si. O próprio D'Alessandro, quando chegou no início... Demorou também. Demorou um pouco. Isso é natural Mas pegou do um ser time humano. muito foda, né, o Claro. D'Alessandro. Foi mais fácil de encaixar, né? Claro. É natural isso aí. O ser humano é assim. Se nós, por exemplo, se tu for morar em Brasília, tu vai estranhar 1 mês, 2, depois tu vai acostumando. Sim. É tudo questão de adaptação, Adaptação. né? Claro E que- cada jogador tem... Isso acontece seu muito jeito, com o né? brasileiro que vai pra Europa. É. Chega lá, bota no B do Real Madrid, no B do Barcelona, porque o cara não sabe nem onde é que tá. Não sabe nem pra que lado é a rua. Lucas, quer fazer uma pergunta pro Nobrinho? Cara, queria que ele contasse um pouco, né, um dos bastidores daquele time campeão lá de 2006, né? Como é que era aquele grupo de 2006 e o quanto foi benéfico aquela roubalheira de 2005 para 2006 ser um grupo tão forte assim? Aquilo ali, cara, foi uma coisa mágica, assim. Liderados realmente pelo Fernandão. O Fernandão veio da França para ser campeão no Inter. Tinha o Fabiano Heller, Jogava muito. o Índio, que não precisa nem falar, o Klemer. Então era muita liderança, o Bolívar, era muita liderança positiva, o Tinga. Bah. Então, cara, isso aí tem que dar certo, né? Muita gente puxando pra cima, né? E mais encaixou o Jorge Wagner, que era um meio de campo, virou lateral e bom, né? Pra mim, o maior da história, na minha eu opinião. também Na acho, minha dos que opinião, eu vi, né? eu não acho- vi o Oreco jogar, Sim, eu dizem também que foi não. o melhor, É. mas dos que nós vimos foi o Jorge Wagner. Talvez pelos o Kleber, ciclos. o Kleber, O Abel, o Kleber é aparelho, hein? Sabe que o professor Paulo Paixão me disse uma vez... Mas, uma- cara, esse debate é bom, hein? Kleber, o Kleber ou o Jorge jogava Wagner. mais. O Kleber é bom. Eu fico no Jorge Wagner pela quantidade de faltas que ele fazia. Só ouça essa frase do professor Paixão. O professor Paixão diz assim, Nobrinho, todos os preparadores físicos são bons, mas o melhor é aquele que faz o jogador correr por ele. E eu passo isso pro treinador. Por exemplo, Muricy, Abel, isso aí, os caras correm por ele. O Muricy dava umas mijadas no jogador. Tu tinha que ter passado a bola, tu não passou, nós tomamos gol, não sei o que. Lá na entrevista, o repórter perguntava, ele xingava o repórter. Aham. Só que é um time, aquelas coisas dele. Sim. Aí tu ganha o grupo, cara. Sim. Então é isso. Eu acho que não tem muito mistério o futebol. É. Entende? É união mesmo. E eu vejo isso no Inter de hoje. Claro que com menos qualidade, né? Sim. Mas tenho. Eu acho que o grupo do Inter tá muito focado. Sinceramente, não é por eu ser colorado. O grupo tá bom. Eu acho que até nessa questão de lideranças também dá pra fazer, guardadas as proporções, óbvio, uma comparação, né, cara? Porque a gente tem o Lomba, tem Sim. o D'Alessandro, tem o Dourado, Danilo, o tem o Wendel. Dourado, o Wendel, Exatamente. o Cuesta e o Moledo também, querendo ou não, são líderes dentro de campo, né, E o cara? próprio Cuesta, tu falou, né? Começou mal, hoje tá jogando uma Sim, barbaridade, claro. né? Hoje a gente não tem um time de craques, mas a gente tem um time de lideranças, né? São Então jogadores. é tipo o exemplo de 2006. Os caras não eram vou usar o nosso linguajar, os caras não eram os foda, Sim. mas eram os líderes. Sim. Né? Eles focavam naquele objetivo e até o final. E justamente, o Inter veio de um fato que deixou todo mundo magoado, assim,
de não ter, de terem roubado o título de 2005, voltou forte em 2006. E a Série B serviu para isso também, para esse ano, né? No meu modo de vista, porque o Inter veio da Série B e hoje o Inter é vice-líder com um ponto de diferença, né? Tem as oscilações. A gente, como torcedor, não gosta de ver o que a gente viu ontem. A gente fica irritado, a gente chega em casa, a gente não dorme, a gente não janta, entendeu? Isso acontece não só com a gente, mas quem é torcedor também, né? Todo torcedor do Inter ficou magoado com o que aconteceu ontem, pelo fato da Damião perder o pênalti, pelo fato do juiz ter expulsado o Cuesta, pelo fato do time do Inter não estar bem como estava vindo, né? Já acostumado, entendeu? A Série B... A gente acabou se acostumando mal de ver o Inter bem. A Série B deu a famosa casca pro time do Inter, né, cara? Porque o time da Série B que acabou ali, pra esse que começou e tá agora em campo, mudou pouco, né, cara? As principais peças permaneceram. Mas o que a gente pode tirar de positivo é que o retrospecto de quem tá atrás da gente tá quase a mesma coisa que o nosso, né? Porque, lógico, a gente tá bem melhor que o Palmeiras. A gente vem numa sequência bem maior de vitórias ou empates, né? Essa derrota de ontem, muitos falam que ela veio numa hora certa, né? Foi tipo um empate contra o Cruzeiro, que se a gente tivesse ganhado o Cruzeiro fora, eu duvido que a gente tivesse ganhado do Flamengo em casa, né? Vamos fazer essa comparação. Eu acho que a derrota veio, né? Agora o cara esfria a cabeça e analisa que a derrota ela veio num bom momento, né? E querendo ou não, a gente tá com uma campanha melhor nessa altura do segundo turno do que a gente tava no primeiro também, né, cara? As Dentro derrotas- do nosso próprio retrospecto de todo o Campeonato Brasileiro. O que né? me deixa otimista, assim, ou pensando que talvez não é pra jogar toalha ainda, ou fazer terra arrasada, foi um levantamento que o próprio Dimitri fez ontem no Twitter, né? Vou Que é a trazer tabela, né, do São Paulo, do Inter e do Palmeiras até o fim do campeonato. Em tese, A nossa- tese, o Inter tem uma tabela teoricamente mais fácil. Mais fácil. Né? Claro, vai pegar um Ceará desesperado, vai pegar o Sport desesperado, vai pegar outros times que estão ali naquela zona de vai, não vai, cai, não cai, né? E não tem mais confronto direto, né? Eu tenho o Corinthians agora, que é o mais próximo, e o São Paulo, e acabou. Não tem mais nenhum time da ponta de cima. E o São Paulo é em casa. Esse jogo não tem como perder ponto. Esse vai ter que fazer os tem que 3 vencer. e não tem como, não tem discussão. Eu vou trazer a sequência aqui, ó, de Inter, São Paulo e Palmeiras, ó. O Inter até o final do Brasileirão, ó. Corinthians fora, Vitória em casa, Sport fora, aí a sequência de São Paulo e Santos em casa, Vasco fora, Atlético Paranaense em casa, Ceará fora, América Mineiro em casa, Botafogo fora, sequência de Atlético Mineiro e Fluminense em casa e o Paraná fora. Essa sequência última é a partir do Atlético Paranaense que o Inter tem tudo pra encaminhar o título. Sim. Né? O Paraná possivelmente vai Já, estar reba- rebaixado. já tá rebaixado hoje, né? Agora, o que tu falou, tu tem toda a razão. E eu acrescento, ó, existem 2 campeonatos brasileiros. O segundo turno é outro campeonato brasileiro. Os times se enfraquecem, os caras vão embora. E esses times, jogo com o Ceará, não vai atrás. Não, vai Os ser caras estão difícil pra jogando a caramba. vida pra não caírem. Entende? Então são 2 campeonatos brasileiros. Exato. Aqui, ó, o São Paulo até o final do Brasileirão, ó. América Mineiro em casa, Botafogo fora, Palmeiras em casa, Inter fora. Olha, já tem 50 de 2 diretos na sequência. É, Palmeiras Ele e vai Inter. decidir aí com É. Palmeiras e Inter. É, o Atlético Paranaense em casa, que tá numa crescente boa no Campeonato Sim. Brasileiro. Vitória fora, Flamengo em casa, Corinthians fora, Grêmio em casa, Cruzeiro em casa, Vasco fora, Sport em casa e Chapecoense fora. Olha a sequência de São Paulo, cara. Entre, deixa eu ver aqui, a E pelo que a gente viu da 28ª Chape, vai estar lutando até o final, é, né? O São Paulo entre a 28ª e a 35ª rodada tem uma sequência, olha, Palmeiras, Inter, Atlético Paranaense, Vitória, Flamengo, Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. Vai ser. É forte. E esse jogo com a Chape talvez seja de vida ou morte pra É, Chape. e- Vai ser. Mas né? dentro Vai ser desse que seja. retrospecto que das rodadas, a gente pode pegar como um parâmetro positivo pra gente que a gente perde pro Flamengo fora, mas ganha em casa. Sim. Né? A gente empatou com o Cruzeiro fora, a gente empatou com o Cruzeiro em casa, Empatou fora. A gente perdeu pro Palmeiras fora, empatou em casa. Então a gente não acabou perdendo 6 pontos pra esses times Sim. que estão ali na O parte de Palmeiras. cima. Eu fiz um levantamento, mais ou menos, se eu não me engano, só quanto o Palmeiras e o Internacional entregou os pontos, né? Porque daí fez de 6 pontos, fez 1, né? Fez um, E o Palmeiras fez 4 em cima do Inter. É, e o Palmeiras aqui, ó, até o final do Brasileirão. Sport fora, Cruzeiro em casa, São Paulo fora, Grêmio em casa, Ceará em casa, Flamengo fora, Santos em casa, Atlético Mineiro fora, Nossa Senhora. Fluminense em casa, Paraná fora, América Mineiro em casa, Vasco fora
e Vitória em casa. É, Lembrando que o Palmeiras... Ali, pro final é teoricamente mais fácil, mas agora é que o Palmeiras da 27ª até a 33ª aqui, ó, pegando, ó. Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, Ceará, Flamengo, Santos e Atlético Mineiro, cara. A sequência do Palmeiras é embaçada também. Igual a do São Paulo. O Inter não tem uma sequência tão pesada quanto essa o que nosso São Paulo alento é a rodada, né? Essa é a última, em tese, mais difícil para o Inter. Depois facilita. E duas coisas a serem levadas facilita. Duas coisas a serem levadas em consideração também, né? O Palmeiras tem Copa do Brasil e Libertadores, que se for adiante vai acabar girando o elenco e vai acabar usando reserva. E o Inter, em relação aos outros dois, tem 2 sequências de 2 jogos em casa, né? Isso. O Inter pega São Paulo e Santos em sequência em casa e depois pega Atlético Mineiro e Fluminense. Na reta final. O restante só tem um jogo, uma sequência de 2 jogos em casa, né? E hoje no futebol brasileiro, o Palmeiras é o que tem o melhor elenco, né? Só que o Palmeiras não tá conseguindo utilizar o time titular deles no Brasileirão. O time reserva tá bem demais. Não, tá invicto ainda. Né? Sim, mas, empatou com o Bahia, saiu perdendo, teve que ir atrás, né? O Corinthians também eu sou não foi bem, Palmeiras cara. desde criancinha na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Calma. Na Libertadores, perdão. Sou Tucumã também, mas sou Palmeiras. E uma né? coisa que eu chamo a atenção ontem, que eu também comentei. Hoje é Tucumã, né, pai? E uma hoje coisa a gente pode. Hoje eu acho que tomara que eu consiga dormir hoje, então. E uma coisa que eu também comentei, né, cara, que até o final do Brasileirão, a chave pro Inter vai ser melhorar essa preparação física, melhorar o condicionamento dos jogadores e ter disciplina dentro de campo pra não ter jogador suspenso a rodo, cara. Porque, pelo menos ao meu ver, entre São Paulo, Palmeiras e Inter, o Inter é o que tem um elenco menos profundo, assim. É o que tem o time titular ali, o São Paulo também tá nessa barca aí também. mas eu vejo um pouquinho mais qualificado. Mas roda um pouquinho mais o elenco. Mas se a gente trouxe... O que me deixa agora um pouco mais... como é que eu vou explicar pra vocês? Mais nervoso com as situações é o fato das lesões, né? Porque se o Nico não joga, né, a gente vai colocar quem? Bota o D'Alessandro. Mas não tem a mesma característica, né? Mas é qualificado igual. Mas aí tu bota o D'Alessandro, tem que modificar umas 2, 3 peças para poder adequar ele dentro Muda a característica, mas eu acho que já sentiríamos mais. Sim, Rodrigo Dourado. Não, sim, lógico. Fazendo um comparativo a anos anteriores, sim. Agora o Dourado preocupa Rodrigo muito. Dourado, né? Preocupa. Claro. O Patrick em si já preocupa também. Pois Edenilson já preocupa. Né? Então o nosso meio-campo hoje a gente não tem aquela reposição à altura. Pois é. Como a gente tem na zaga, colocando o Emerson Santos. O Edenilson, pra mim, o melhor em campo ontem, disparado. Foi muito bem. Pra mim também. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que esteve presente hoje aqui no Interligados. O programa de hoje fica por aqui. Passou rápido, o tempo voou. Não brinco com aquelas histórias aí, contando, trazendo aquela experiência aí. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Volte sempre. Olha, só me convidar que eu venho. É legal. Tá sentindo em casa aqui, Tô né? em casa aqui com meus amigos colorados. Tá certo. Eu tô curioso, Vale. A enquete, como é que ficou? Me Ficou, conta. Verdade, com o oferecimento de Intershop Express. Bota na tela aí, Felipe, como é que ficou a Bota enquete. na tela. Aí, ó, enquete Interligados. Ganhou ainda ou já acabou? Olha aí, a gente Não acabou ainda. Tem 1 minuto ainda. Tem 1 minuto. Mas tá ganhando o Potker, né? O Potker com 50%, Leandro Damião 46% e Jonathan Alves com 4%. Tá com moral o Jonathan Alves com a galera. Tá com O Jairo adorou Tá, enquete, o né? Jairo... Ativou O Jairo bots da criou Rússia 2 dele perfis ali, e ó. votou no Potker e no Damião, pra não votar no Alves. O time vai ter que escutar depois quando o Jairo vier aqui. Deixa pra mim. Então vira pra cá. O Jairo que tá fugindo dos programas. Viu, Jairo? Vira pra cá. Caminhão erra pênalti não vê, tô de olho. Vira pra cá aqui, Felipe, que a gente vai encerrar o programa com apoio de Via Morano. Galeto Via Morano é o melhor da comida italiana na sua casa. Aí, Peça aí. pelo telefone 3331-7871 Tá, ou mané. viamorano.com.br. De terça a sábados e feriados no almoço, jantar, domingo somente no almoço. Consulte a área de entrega. Ortho House, produtos ortopédicos e esportivos. Parcela até 10 vezes seu bem-estar na orthohouse.com.br. Solução pré-vestibular com foco no Enem e URGS. Alberto Bins 900, matrículas abertas 337890. 337890. Pizzaria da Restinga, a Pizzaria Ravena, na Avenida João Antônio Silveira, 779, todas as quintas com rodízio de bebida liberada. E o Nego Velho Pub, nosso parceiro Nego Velho Pub. Ontem a gente bebeu no Nego Velho Pub, curtimos lá mesmo com a derrota do Inter, tava legal, o clima tava bacana, torcedor sempre em alto nível. Depois o Felipe saiu lá do Nego Velho, o Felipe sempre toma uma saideira, né, Lucas? Eu cuidei ontem. Felipe Ontem eu é o vi seu o que ele boneco fez. da inferno. Ontem eu vi o que ele fez. Passou lá onde? Aonde? Lá no Onde tu dado? passou?
Fui na Ravena. Aham. Tu foi então na Ravena? Ah, né? E Sabe depois- como é que é, né? Quer Depois fui lá mentir no pra dado. mentiroso, rapaz. Tem dado na Restinga, então. Tem o dado bar da Restinga. Ah, entendi. 4 latão de polar por 12. E Ah. vem trincando, negão. Paga nosso polar. Acordei sereninho, sem dor de cabeça, nada. Só imagina. Então, tô de boa. Aquele cheirinho bom. Valeu. Travesseiro fedendo a álcool, né?